Mateo capítulo 26. Encontramos aqui neste capítulo a preparação da Páscoa, desta última Páscoa surge a ceia do Senhor para todos nós como igreja, e desde este momento é estabelecida para nos lembrarmos constantemente, praticamente se convirtió en un ritual, um dos dois rituais que temos na igreja. Sabem que temos dois rituais na igreja: a ceia do Senhor e o batismo nas águas. São os dois rituais que existem. Esse o Senhor os estabeleceu, foram instituídos por Ele. E é porque temos que, é algo que se faz constantemente. Mas nesta Páscoa, que era a última, diz que os discípulos le perguntaram onde queria que preparassem a Páscoa. Essa pergunta me dá a impressão de que o Senhor não participou das 3 Páscoas que participou nesses 3 anos e meio com seus discípulos, 3 anos e meio de ministério, no mesmo lugar. Ele não o fazia no mesmo lugar. Nesta ocasião, eles perguntaram: onde queres? No versículo 17, no meio do versículo, diz: onde queres que te façamos os preparativos para comer essa Páscoa? Então o Senhor les dá a instrução e ele diz: ide à cidade ter com certo homem e disse-lhe: o mestre manda dizer. Oh, que nós também possamos ser, irmãos, como esse homem que tinha um lugar preparado para Jesus e os seus discípulos. Que o Senhor também saiba que nosso coração está pronto para recebê-lo, para comer e beber com Ele. Que nosso coração, que o Senhor veja o coração e possa dizer até seus próprios anjos e a falar a nosso coração: eu quero participar da Páscoa em tua vida. E nós estarmos ali preparados para recebê-lo. O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos, diz aqui. E eles fizeram como Jesus les ordenara e então prepararam a Páscoa. A Páscoa judaica era cordeiro, comer o cordeiro. E alguns pensam que ele não comeu, outros dizem que sim comeu. A verdade é que a Páscoa era o cordeiro, a comida do cordeiro assada, a carne assada ao fogo, os pães asmos, ou seja, sem levedura, ervas amargas, que lembravam exatamente a saída do povo de Israel do Egito. Porque eles dizem que não tiveram tempo para preparar o seu pão, então teve que ser levado sem levedura. Mas o Senhor quer nos mostrar também que nós precisamos preparar sempre também um coração e ter esses elementos em nossa vida que são importantes. Se nós não comemos sua carne e não bebemos o seu sangue, o Senhor diz: não temos vida em si mesmos. Porque Ele diz: porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E ele especifica em João 6:63, porque as palavras, diz: a carne para nada aproveita. ¿Sí? A carne para nada aproveita. Minhas palavras são espírito, diz. Então diz ele aí: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. O que o Senhor está dizendo é que nós temos que comer o que Ele é a palavra. Ele é o Logos, Ele é o Cordeiro de Deus, e nós temos que comer. E a ordem do Senhor na Páscoa era que não podia ficar nada do Cordeiro. Nada.
Eles tinham que comer todo o cordeiro, por isso tinham que ser juntos. Se era uma só família menor e não podiam terminar o cordeiro, convidavam a outra família ou a uma terceira família para que entre todos pudessem terminar de comer o cordeiro da Páscoa. Irmãos, nós temos que comer o cordeiro, não só uma parte dele, sino todo ele. Sua vida deve ser parte de nós, porque se nós não temos a vida do Cordeiro em nós, não temos vida, como ele mesmo diz. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Mas nessa ceia, no qual para ele era muito importante, ele está dizendo, enquanto comiam, diz no versículo 21, desse capítulo 26 de Mateus, enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Aqui há um aspecto triste da Páscoa, porque além de que o cordeiro ia morrer, aqui o Senhor está revelando que ele seria entregue por um traidor. Que haveria alguém dentro do grupo seleto de seus discípulos, os 12 apóstolos, alguém que em seu coração realmente não tinha comido as suas palavras. Durante 3 anos e meio, Judas não comeu realmente as palavras de Jesus. Ele estava presente. Ele ouviu as coisas e todos os ensinamentos que Jesus ensinou, mas ele não os comeu. E devido a que Judas não comeu essas palavras, ele não tinha vida em si mesmo. Ele seguiu considerando a Jesus como um homem. Ele se disse, tenho entregado sangue inocente, disse. É um justo, cometi um erro, cometi um pecado. Judas reconhece diante dos principais sacerdotes. Por isso ele entrega o dinheiro que recebeu em sua traição. Mas a razão foi porque ele não tinha visto quem estava aí. Irmãos, Deus nos conceda a cada um de nós, cada vez que ouvimos a sua palavra, que nós a possamos comer. E não só comer, necessitamos assimilar, porque esse é o processo que o organismo faz com a comida. Nós comemos, mas de aí vem um processo para assimilar esses ingredientes, esses elementos e que cheguem a ser parte de nossa própria vida. O Senhor quer encher cada parte de nossa vida através de sua vida. Então nós vamos a ser diferentes, seremos transformados. Por isso é que o Senhor, em meio desse sacrifício tão precioso, Ele está dizendo aqui a alguém que vai me trair. Dice que todos começaram a ficar muito contristados, dice no verso 22, dice, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, Senhor, por acaso serei eu? Porque além de pensar em que eles não poderiam ser, também havia um certo sentimento em seu coração de reconhecer que qualquer um de nós é capaz de trair. Qualquer um de nós. Por isso é que aqui quando Pedro é avisado, diz no verso 31, então Jesus les disse, esta noite todos vos escandalizareis comigo. ¿Quién quiere estar perto de alguien que es assinalado como ladrón o salteador? Aquí dice, no verso 55, antes de continuar lendo ahí, no verso 55 dice, en aquel momento dice Jesús a las multitudes, saístes con espadas y pojetes para prenderme como a un salteador. Isso foi o que deram a conhecer, manifestaram através de prendê-lo dessa forma, secretamente, a escuras, de madrugada, e não publicamente. Então Jesus disse, esta noite, e isso aqui é uma chave muito importante, quando diz o Senhor, esta noite,
todos vos escandalizaréis. Es porque, irmãos, quando nós sentimos escândalo no coração pelo caminho do Evangelho, se alguma vez sentimos, é porque estamos passando uma noite em nossas vidas, a um momento escuro, um momento difícil, um momento no qual nossa fé está sendo provada, um momento no qual até muitas pessoas têm pensado, mas que caminho difícil é este, o caminho do Senhor. Ao invés de eu continuar crescendo mais cada dia e sentindo-me um campeão, todo o contrário, estou sentindo que as coisas estão mais complicadas. E essa noite, diz exatamente, todos foram escandalizados. E diz, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Verso 32, mas depois de minha ressurreição, uma palavra poderosa, uma palavra de esperança, mas que ninguém naquele momento ouviu. É o que estou dizendo, irmãos, as palavras que Ele nos dá são espírito e são vida. Nós temos que tomar essas palavras e fazê-las nossas, asimilá-las, para que quando venha esses dias de escuridão e de prova, essa palavra que ouvimos nos faça dar as forças que necessitamos para suportar até o momento da manifestação do Senhor em nossas vidas. Se levante de nosso próprio túmulo. E depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Quantos de nós diríamos o mesmo de Jesus? A ver, quantos de nós diríamos o mesmo? Sem dúvida que sim. ¿Saben por quê? Não é uma pergunta capciosa, não. É uma realidade. Creio que todos em nosso coração, pelo amor que nós temos de Jesus, nós diríamos do mesmo, Senhor, nunca, nunca. Mas o problema está outra vez no que o Senhor disse. Não é o que nós sentimos, sino como vamos agir naquele momento quando vem a escuridão e quando é escandalizado o Senhor e Ele é preso. E Ele fique, em certo sentido, separado de nós, como aconteceu aí. E replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Está falando de traição de alguém, e agora está dizendo, tu vas a negar-me, Pedro, a pesar de lo que estás dizendo. ¿Saben qué acontece? Que nós não nos conhecemos a si mesmos. E não sabemos o que somos capazes de fazer e de dizer em determinados momentos de pressão. Quando estamos nesses momentos de pressão, então realmente sai o que somos. Por isso é bom os momentos de pressão, porque não unicamente vem para nos provar e tirar a escória de nossa vida, sino que para nós mesmos saibamos realmente que somos e que há aqui adentro ainda, e que precisa ser tirado de nós. E o Senhor o permite. Me negarás 3 vezes. E no verso 35 dice-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo. Olhem que confiança nós temos em nós mesmos. Não temos que ver a Pedro aí dizendo esse Pedrinho, não, digamos esse Luizinho. Pongámonos a nós aí. Dice-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negaré. E que dice o resto do versículo? E todos os discípulos disseram o mesmo, dice. Não, Senhor, como? Nunca nós poderemos te negar. Agora, algo sí é evidente nas palavras destes discípulos. ¿Saben o que é? Que o Senhor sí se tinha revelado a eles como o Messias. Eles sí tinham claro quem Ele era. Eles sí tinham comido da palavra do Senhor. Mas o fato, e aqui uma verdade muito importante, o fato de comer a palavra não significa que seremos poupados das provas.
Apesar de nossa fé, apesar de nossa firmeza, apesar de los princípios bíblicos que temos aprendido na presença do Senhor, Ele vai nos introduzir a momentos nos quais também nós vamos a ter que ver o que há aqui adentro. Como disse alguém para mim ontem, estou no fundo do poço. Estou aí. Não sei se suportarei, mas estou aí. O precioso é que o Senhor chegou ainda mais fundo do teu próprio poço. E quando tu sentas, Ele mesmo vai chegar de embaixo e te vai levantar na sua ressurreição. Ele com seu poder vai levantar-te, como Ele fez com todos eles, como Ele lhe disse a Pedro: Pedro, quando tu te converteres, ve e confirma a fé de teus irmãos, porque todos estão chorando como tu, que me negaste. Lo único que a tua experiência ficou registrada aqui, não ficou registrada a experiência de outros chorando em outras partes, desconsolados por ter abandonado minha presença, por ter me deixado sozinho e não ter estado dispostos realmente a morrer fisicamente comigo. Não estavam prontos, nem eu queria que morressem. Por isso se diz o Senhor: a quem procurais? A Jesus Nazareno. Sou eu, deixad ir a estes. Não era agora o dia da sua morte. Agora, algo que o Senhor vai levando-nos nessa viagem da Páscoa é que aqui no versículo 28 dice: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O sangue é derramado para o perdão dos pecados, para expiar os pecados e salvar a muitos. Irmãos, o sangue de Cristo pode salvar a todos os homens. Mas infelizmente não todos os homens aceitam o sangue de Jesus. Por isso ele disse: derramado em favor de muitos, muitos mesmo, milhões, mas não todos aceitarão esse poder do sangue de Jesus. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que eu hei de beber novo. Há uma verdade aqui. O Senhor está confirmando-nos que Ele vai voltar para beber conosco e comer conosco. Quantos irmãos não anhelam que o dia chegue quando nós não tenhamos mais ao pastor Luís ministrando a ceia, sino o próprio Senhor Jesus? Porque Ele disse aqui: aquele dia em que eu de beber novo convosco no reino de meu Pai. Em Lucas diz: e quanto eu tenho desejado beber esta, porque esta será a última, até que eu coma no reino de Deus. E escutem, irmãos, pelo que eu entendo nas Escrituras, as bodas do Cordeiro são no céu, mas a ceia das bodas é aqui na terra. A ceia vai ser aqui na terra. E é muito provável que todas as empresas de notícias que ainda estejam com um pouco de potência para transmitir, poderão dar a conhecer o que vai acontecer, apesar de que fazer algo extraordinário aí em Jerusalém. Termina o jantar e ele fez algo importante, diz no verso 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava em breve para enfrentar o pior momento de seu ministério e da sua vida: entregar-se à morte. Mas ele ainda tem forças e ânimo para cantar a seu Pai. Louvor. Por isso esse Salmo 22 é uma revelação do que sucedeu com o coração de Cristo. E talvez vocês podem lembrar o momento quando ele já está na cruz, quase já para morrer.
no capítulo 27, onde diz, verso 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? ¿Vocês já se perguntaram em que momento Deus desamparou a Jesus? ¿Será que Jesus se fez pecado só no momento da cruz? ¿Será que ele começou a carregar o pecado de todos nós até que ele estava na cruz? Eu já pensei nisso, já meditei sobre o assunto. E tenho a impressão que quando ele chegou ao Getsemane, ele já estava carregando o pecado de todos nós. Isso significa que ainda antes do Getsemane, ele já vinha sentindo o que nós sentimos com o pecado. E ele já estava sentindo a compaixão por nossas vidas. De fato, ele conhece o coração humano e sabe e tem misericórdia, mas nesse instante ele estava identificando-se plenamente com a condição pecadora do ser humano. Porque ele é um Messias sem mancha, sem pecado. Diz a Escritura que ele morreu santo e separado dos pecadores, do pecado. Mas chegou um momento que ele, quando se identificou, ele começou a carregar. E quando ele começou a carregar esse pecado do homem, a presença do Senhor o abandonou. Não foi só na cruz. Qual seria o momento em qual ele começou a sentir essa carga? Talvez alguns pensarão, não interessa, a mim sim me interessa. Porque nada nas coisas de Deus é em vão. Nada o que acontece na vida dele e na nossa vida, que é o reflexo de sua vida, é em vão, é inútil. E há razões e há verdades profundas para nosso ensino em relação a isso. Tenho a impressão que ele começou a carregar o pecado de todos nós nessa última ceia, comendo esse último pão e bebendo essa copa, porque foi também um momento quando Judas lhe perguntaram, Senhor, quem é o que vai te trair? E Jesus disse, aquele que come comigo, aquele que molha seu pão comigo, e molhou e deu. E dice João que no momento que Judas comeu do pão, quem lembra? Satanás entrou em Judas. Tenho a impressão que foi naquele momento que o Senhor começou a carregar o pecado de todos nós. Quando ele chega ao Getsemane, ele já está aí sentindo o peso. Por isso é que ele está dizendo aqui no Getsemane, vocês podem ver comigo, ou escutem, ou seja, quando, por favor, entendamos isto. Salmo 22 que nós lemos, não foi por acaso, não estava em minhas notas. Eu não lo tinha em minhas notas, de repente eu senti que devia ler o Salmo 22, e quando li isso, Senhor, amado, bendito seja teu nome. Porque dice ele, Deus meu, assim começa o Salmo 22, lembra? Deus meu, por que me tens abandonado? E ele está aí clamando, clamando dia e noite e não há resposta, diz. Mas ele diz, mas tu és entronizado nos louvores de Israel. Sabe quem é Israel? Não é propriamente o povo, é ele mesmo. Porque ele deu um de seus nomes a seu povo. Está ele aí louvando, e aqui temos aqui exatamente no momento que ele está sentindo a carga, que é o primeiro que ele faz? Cantar. Ele louva, canta um hino, era costume sim. Mas aquele que está nos momentos mais difíceis na sua vida, não está nem aí com o desejo de cantar. As pessoas que estão passando por um momento de muita pressão, de angústia, de tribulação, de frustração ou qualquer coisa difícil, não têm desejo de cantar.
¿Cuántos son honestos y me dicen amén? Mas cuando quebran ese muro, cuando vocês sobrepassam ou ultrapassam com a velocidade da luz essa barreira difícil de romper, quando vocês levantam suas mãos, algo vai acontecer, meus irmãos. Não importa se ainda tu não estás sentindo nada, o Senhor louvou a seu Pai. E agora chega ao Getsemane, vejam comigo aqui, verso 36. E em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali, a quê? Orar. Quais foram então as duas coisas que ele fez antes da sua morte? Cantar, louvar e orar. Cantar e orar. Irmãos, tomemos este exemplo de Jesus, que sendo Ele o Filho de Deus, Ele tomou tempo no meio de sua angústia e de sua solidão, desse peso tão grande do pecado, a cantar ao Senhor, porque Tu és santo, diz Ele, Tu és santo, no meio dos louvores, ainda que eu não estou sentindo nada, Senhor, Tu és santo. E agora está aí angustiado, orando, e dice, e levando consigo a Pedro e a dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, e irmãos, e então ele aí entra a uma intimidade tão grande com estes três amados discípulos, seu círculo mais íntimo, e les dice: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Era terrível o que ele estava sentindo ali no Getsemane. Minha alma está angustiada até a morte. Por quê? Porque ele já tinha aqui o pecado de todos nós. Como ouvimos do hino, que preciosa a letra que o Senhor inspirou aqui, nesse hino, do anterior, do primeiro que cantaram. Donde dice que no Getsemane ele não estava chorando pelas suas dores e pela sua angústia, ele estava chorando e angustiando-se pela humanidade, porque ele estava tomando o seu lugar e agora estava sentindo sua alma até a morte, uma tristeza profunda por essa sujeira do pecado e da imundícia do pecado. E diz aqui a Escritura, adiantando-se um pouco, postrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai. Lembrem que ele já não estava sendo ouvido. Agora, escutem algo aqui, meus irmãos. Ainda que nós sintamos que ele não nos está ouvindo, Deus ainda, pelo seu Espírito, nos pode dar uma resposta aqui adentro. Talvez não me estão entendendo até que possamos ver aqui isto. Meu Pai, ele está orando. Se possível, ¿están lendo comigo? Verso 39. Se possível, assim diz sua versão? ¿Sí? Se possível, pase de mim este cálice. Todavía não seja como eu quero, e sim como tu queres. Está orando. Pelo visto, diz que passou uma hora orando, não repetindo, sino ele expressando com seu coração isto que estava angustiando em seu coração. E diz: e voltando para os discípulos, achou-os como? Todos realmente o tinham abandonado. Até seus discípulos estavam dormindo, nem preocupados. Imaginem que triste poderá ser para alguém tão íntimo que se aproxima de ti e te pede: por favor, ora comigo, minha alma está angustiada até a morte. E você, depois de uns 15 minutos, chega com ele e ele está dormindo.
no está identificándose con mi causa. No está identificándose con a mi dor y con mi angustia. Y eso fue lo que vio el Señor con sus discípulos. Obviamente, hermanos, yo quiero también entender a los discípulos. En este momento era más o menos como a 1 da madrugada. Como 1 da madrugada. Ya tinham pasado toda a ceia, que começou às 18 horas aproximadamente, até chegar a meia-noite. Y cuando Él lavó también los pies dos discípulos, todo aquello que encontramos en Juan. Y después Él va para o Getsemani, y ahí está orando. Ya Él estaban cansados, todos cansados. Y probablemente más Pedro, que fue uno de los que parece, y Juan, que estaban ahí también, los que arrumaran o recinto donde estiveran a última ceia. Estaban cansados. ¿Cuántos de vocês se cansan cuando hacen trabajos físicos? Es natural, ¿no? Y eles estaban allí, dormidos. E dice, achou dormindo e disse a Pedro, então, olha como fala, então, nem 1 hora pudestes vós vigiar comigo? Eu acho que talvez eles começaram a orar. Tenho a impressão. Mas de aí ficarão dormidos como muitos de nós fazemos. Senhor, muito obrigado esta noite, Senhor, por tua misericórdia, porque tu és muito bom, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sei que muitos, talvez todos, temos feito alguma vez uma situação como esta, cansado, talvez com uma situação tão grave, mas aí o cansanço nos vence. E aí está uma chave importante que o Senhor nos está dando. Irmãos, o Senhor diz aqui, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. No Getsemani, é o momento mais difícil da tentação de Jesus. Não foi a tentação no deserto com o diabo. Lembram qual foi a tentação de Satanás no deserto ao início de seu ministério? O propósito do inimigo era que ele fizesse algo pela sua própria vontade. Se és filho de Deus, faz isto. Entende? Lembram? Se és filho, faça isto outro, manifesta-lo. Ou seja, algo de sua própria iniciativa, dice, não, eu sou e vou te demonstrar que eu sou. Nós não temos por que demonstrar no meio de uma tentação que somos filhos de Deus. Aliás, é melhor continuar sendo filhos de Deus em silêncio e suportar a prova. E não tratar de demonstrar que somos tão poderosos que vamos a até repreender a prova para que ela não venha. Não, o Senhor está dizendo aqui, diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não, Ele não está dizendo para que vocês nunca tenham provas, não. Está dizendo para que vossa alma não fique fraca. Me estou explicando? Para que vosso coração não fique débil. Ele diz, o espírito, na verdade, está pronto. ¿Pronto para quê? E para vigiar e orar também. Essas duas coisas. O espírito está pronto para orar e vigiar e entrar em tentação. Ele não tem problema. Porque como diz Paulo, em meu espírito eu sirvo ao Senhor. Mas dice el Señor aquí, mas a carne fraca. Debido a fraqueza da carne, y no está hablando de este cuerpo, entendamos. Debido a fraqueza da carne, o sea, mi alma pecadora, debido a esa fraqueza, eu necesito, escuchen queridos, louvar e orar, para eu sair com vitória da tentação. Jesus, escutem queridos, eu vou terminar este pensamento aqui. Verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Notaram uma diferença?
¿Cuántos notaron una diferencia ahí? ¿Cómo? ¿Por quê? Por que estava ele rendendo a sua vontade perante a vontade do Pai? Exatamente. Por isso. Olhem como disse a primeira oração. Se possível, ele agora apresenta a sua... Eu tenho falado disto várias vezes. E aqui vai de novo. Se possível, passa de mim, Senhor. Está orando. E a segunda vez já chegou. Devido a vigiar e orar, cantar ao Senhor e ter um coração temeroso. Diz que pelo seu temor reverente ele foi ouvido. Lembram o que diz a Escritura? Pelo seu temor reverente ele foi ouvido. No meio dessa situação tão grave, ele tinha sensibilidade e ele estava orando, apesar de não sentir mais ao Senhor. Senhor, onde estás? Mas no meio de sua oração, diz: sim, Senhor, sim, eu sei, Senhor, eu entendo. Sim, meu Pai, eu sei, sim, Pai, eu estou disposto, sim, eu sei que tu queres que eu beba esse cálice, assim como eu bebi o cálice nesta última ceia umas horas atrás. Meu Pai, se não é possível, ou seja, já que tu decides isto e assim queres, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, então os deixou dormir. Já não podia mais o Senhor chegar aí para tratar de senti-los a eles, fazê-los sentir mal por seguir dormindo. Imaginem como se hubiesen sentido Pedro e os demais, se eles chegaram outra vez. Ainda estão dormindo. Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, meu Pai. Não suportamos mais. Os viu dormidos e os deixou aí dormidinhos. De repente ele voltou, dice, a repetir as mesmas palavras que já tinha dito a segunda vez. E então dice, voltou para os discípulos e les disse: andai, dormis e repousais. Anda, dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis aqui o traidor se aproxima. E escutem, se ele não houvesse louvado, orado e entendido a vontade de seu Pai, ele houvesse pedido as 12 legiões de anjos que estavam disponíveis à sua disposição para defendê-lo. Porque Pedro o defendeu com a espada. Lembram que cortou a orelha direita de Malco, o servo do sacerdote? E Jesus lhe disse: guarda tu espada, Pedro, porque aquele que a espada mata, a espada morre. Não crees que eu poderia agora orar a meu Pai e Ele me daria? Ou seja, irmãos, a nossa disposição está o que nós queiramos fazer. Mas a chave da vida cristã não é o que nós pensamos que devemos fazer, senão qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso é que, devido a essa realidade no coração de Jesus, ele esteve disposto a se entregar. E foi lá. E começa aqui a história final. Dice, verso 56, tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixando, ¿quê? Fugiram. E aí ficou totalmente só. Chegou à casa do sumo, ao palácio de Caifás. Se é descrito assim, era porque era uma casa muito boa, quase um palácio destes religioso. E estavam, dice aí, com um monte de testemunhas falsas, porque tinham que encontrar. Por favor, apaguemos isso. E vejam para cá. Um monte de testemunhas falsas, porque eles tinham que encontrar um motivo para matá-lo. Mas diz que todas as testemunhas que chegavam lá não conseguiam dar o testemunho que precisavam. Mas verso 60 diz: mas afinal
comparecerán duas, afirmando, verso 61, este dice, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. ¿Era esto verdadero? ¿Era esto verdadero? Pregunto. No era. Igual dice, ¿por qué? Porque ele não dice esas palabras. Ele les dice, vocês podem ler isso em João capítulo 2, não agora. Depois podem lerlo. Mas tenham a certeza que e aí está. O Senhor les dice, destruid este templo e eu o levantarei em 3 dias. E logo João, em seu comentário, dice, e ele falava do seu corpo, de sua vida, do seu templo. E ele dice, destruí este templo. E é exatamente o que aconteceu. Eles todos estavam agora destruindo o templo. Ele não estava falando do templo físico que ele ia a destruir. E era exatamente agora estes falsos profetas, ou estas falsas testemunhas, dizendo que ele disse, posso destruir o santuário de Deus. Ele estava falando dele destruir o santuário. E reedificá-lo em 3 dias. Por isso é que ele diz, em 46 anos foi construído este templo e tu dizes em 3 dias. Então, João disse, porque ele estava falando do seu corpo. E assim foi. Então, até estas testemunhas não concordaram com as palavras. E obviamente não havia ainda o Evangelho de João. Estava escrito para dizer isso exatamente. Eu disse, e escutem, irmãos, quando nós estamos sendo julgados, quando nós estamos sendo caluniados, sabem qual é nossa atitude, ou deve ser nossa atitude? Quem sabe? Calar. Ainda que tu tenhas a resposta. Ainda que tu possas dizer, não, eu não disse isso. Eu disse isto. E está aqui escrito na minha agenda. É melhor calar. Dice aqui a escritura, e levantando-se o sumo sacerdote, então perguntou-lhe a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? É a chave de Jesus. Nada respondes. Jesus, porém, guardou silêncio, disse, nada. Diante do sumo sacerdote. E então fizeram que ele falasse, porque o conjuraram. E conjurar é mencionar o nome de Deus para obrigar alguém a falar ou dizer algo. E diz aqui, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, seu Pai, que nos diga se tu és o Cristo ou o Filho de Deus. Ou seja, Caifás encontrou o que ele queria encontrar, que ele mesmo falasse o que eles queriam utilizar para acusá-lo. E ele disse, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem. O Senhor não conseguiu resistir quando falaram o nome de seu Pai. E disse, desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Vocês percebem que até as últimas testemunhas não eram suficientes? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então todo o sinédrio o condenou à morte. E aí vamos, e chegou Jesus à cruz. E lá está ele entregándose. E quando está diante de Pilatos, diz que, escutem esto, irmãos, por favor. Ver capítulo 27. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? Estava impressionado com o que tinha ouvido da sua acusação. Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos diante de Pilatos,
nada respondió. Hermanos, nada respondió. Escuten, no estoy diciendo que si estamos diante de un juez, no teníamos que responder a o que un juez nos pede falar. Mas aqui Jesus nada respondió. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra. Vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Bom, depois disso, Jesus morre, entregou o Espírito, e diz aqui no verso 51 do capítulo 27, e es que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. ¿Están captando? Devido a essa morte de Jesus, a ter pago o preço, o véu do templo se rasgou em duas partes. Como se enteraram disso? Não sabemos. Como souberam que isso aconteceu? Porque só o sumo sacerdote, os sacerdotes podiam entrar ao santuário, ao lugar santo, para ver que o véu estava rasgado. Mas se soube. Quando ele entregou o Espírito, bien dice la Escritura no livro de Hebreus que esse véu rasgado foi sua carne, quando ele entregou seu Espírito. E dice que o caminho novo se abriu para que todos nós entremos agora à presença do Senhor. Sí, exatamente. E dice, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. É provável que até o próprio terremoto tenha causado o rompimento do véu. Não interessa se foi natural ou sobrenatural, o que acontece é a verdade que ali estava acontecendo. E dice, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, ou seja, eles não se levantaram dos seus sepulcros nesse dia de sua morte. Não, só se abriram os sepulcros. E depois da sua ressurreição, ou seja, 3 dias depois, estes homens ressuscitaram, porque ninguém podia ressuscitar antes de Jesus. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, verso 53, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, está claro, não? E vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este, ¿qué diz? Era o Filho de Deus. Oh, Senhor, que nós possamos dizer, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Não até que ele morreu, não até que ele lo matamos, não até que ele foi envergonhado e ultrajado por nós, não. Assim ele era, com certeza. Depois de que era, para nós já era, nesse sentido emocional e moral. Mas nós temos que mantê-lo sempre vivo. Agora, vamos juntos, e aqui vamos a concluir. Ao livro de Atos. Capítulo 16. ¿Están ahí conmigo? Podem seguir. Verso 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos halló ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, Lucas, que estava aí também presente, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias
Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E acabou o lucro dessas pessoas. Devido a acabar o lucro, então eles juntaram a multidão dos filipenses, apressaram a Pablo, os levaram com os principais, os governadores, esos pretorios. E diz aqui, verso 20, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-les as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Uma experiência semelhante acontece no capítulo 21 de Atos, onde Paulo chegou sua última vez a Jerusalém, sua última vez que ele visitou Jerusalém, depois disso foi para Roma, e ele estava no templo, pegaram ele, lembram que eles estavam para matá-lo, devido a que estavam pensando que ele estava ensinando em contra da lei de Moisés, ou em contra do templo e em contra do povo de Israel. E aí chegaram uns judeus que o tinham ouvido na Ásia, e disseram: este homem que está alborotando o mundo e que fala em contra de nós. O pegaram, quase o matam, os romanos tiveram que intervir, os soldados o separaram, e então acontece que antes de que fosse entregue aos judeus, porque eles queriam matá-lo, dice que Festo e os demás que estavam aí, os centurião, se enterou que ele era romano. E ele disse: não, sou cidadão romano, não podem me entregar a estes. E ele falou claramente que ele era um cidadão romano. Não podiam nem azotá-lo. Agora, por favor, antes de seguir a outra parte aqui, vejam o que diz aqui no verso 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de les darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Escutem, Silas também era romano. Aqui lo dice no verso 37, lean comigo aí. Paulo, porém, les respondió, eso ya depois de que eles mandaram tirá-lo da prisão: sin ter habido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Ou seja, Paulo e Silas eram romanos. Então eu pergunto: ¿por que se deixaram açoitar? Se eles poderiam ter evitado os açoites, só ao dizer: momento, somos cidadãos romanos, não judeus, somos judeus, como vocês dizem, somos cidadãos romanos. E eles imediatamente eles não podiam açoitar a um cidadão romano sem juízo, sem poder comprovar que eles eram culpáveis. Então, era um crime. Mas eles foram açoitados. Eles não falaram nada, eles poderiam ter se livrado dos açoites. Mas aí se deixaram cometer uma injustiça sobre eles. E escutem, irmãos, dessa forma eles foram dirigidos pelo Espírito Santo em sua viagem, que tinha começado desde a segunda viagem, o princípio, e chegam na cadeia, na prisão. E aí estão na prisão. E diz aqui: e depois lhes deram muitos açoites. Muitos açoites. Era uma coisa terrível. Os açoitaram duramente. E os colocaram na cadeia mais adentro, no interior da cárcere, sobre um tronco, diz. Ou seja, eles estavam com os pés presos e as mãos.
açoitados. Falando de Jesus. E aí estavam agora açoitados e presos, com muita dor física. Mas dice aquí a escritura, vean conmigo, coloquemos esa passagem, versículo 25. ¿Están conmigo? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, ¿qué faziam? ¿Qué fez Jesus antes do Getsemane? Cantou e orou para não entrar em tentação. Irmãos, se nós não cantamos e oramos no meio de nossas situações graves e difíceis, sabem que é o primeiro que vai começar a surgir da boca? ¿Ah? Sim, porque vamos a dizer, isto é injusto, isto é injusto. Por estar fazendo a justiça, por estar fazendo a vontade de Deus, por estar pregando a palavra, estamos aqui. Não, Ele não vai permitir que minha mente entre em uma confusão de pensamentos. E a forma de impedir isso é através de, no meio da minha situação, não importa quão grave é, eu creio que não havia outra mais difícil situação que a de Paulo e Silas nestas circunstâncias, para um homem de Deus. Não há comparação com o que Jesus sofreu. Mas aqui estão eles, sofrendo. E ao invés disso, diz que estão na meia-noite. Ai, Senhor. Era difícil poder dormir com essas dores dos açoites. E diz que começaram a cantar louvores ao Senhor. Glória a Deus. E começaram a orar. E diz que os outros presos os estavam ouvindo. ¿Estão aqui, meus irmãos, ainda? Aguantem outros 2, 3 minutos. E aí estavam, cantando. Os montes declaram, Senhor. Os vales, cada um se olhava, proclamam, Senhor. Os céus e a terra nos contam de sua glória. Não posso duvidar, meu coração quer clamar que o Senhor é meu Deus, é meu Deus. Não posso duvidar. E todos os presos ouvindo. Eles, escutem, todos os presos não estavam açoitados como eles. É muito provável que se eles foram até a cárcere de mais adentro, ou seja, lá interior, eles passaram diante das outras prisões, das outras celas, e os prisioneiros, os presos, os viram passar e disseram, coitados destes, tratados como criminais. Mas aí estão cantando, e aquele ouvindo. E dizem, oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Como aconteceu com o terremoto de Jesus, quando ele morreu e se rasgou o véu, ou seja, a religião acabou. Um caminho novo o Senhor estava abrindo para todo ser humano, uma comunhão direta com seu Deus através do seu sacrifício. Os túmulos dos mortos estavam se abrindo. Por quê? Porque nova vida o Senhor estava dando através de sua própria vida. E agora aqui, as portas dos presos se abrem com esse terremoto. Porque quando nós, irmãos, no meio de nossas circunstâncias difíceis, ao invés de nos queixar, ao invés de dizer que injusto é isto que estou passando, eu abro minha boca para louvar ao Senhor e orar.
Eu permito que o Senhor tome controle da minha vida. Eu permito que o Senhor tome controle das minhas circunstâncias. E então Ele pode operar como Ele quiser. E Ele mandou um terremoto. Já ouviram vocês o som de um terremoto? Eu já. Isso é assustador. De repente sobreveio, dice, y se abriran, las alicerces se sacudiran, se abriran todas as portas, se soltaran as cadeias de todos. E vocês sabem já da história. De tudo isto, dice que o carcereiro, quando viu que isso estava que tinha acontecido, e ele pensou, já estão, ele foi ver e as portas estavam todas abertas, dice, já todas fugiram. Já todos estão livres, todos aproveitaram a sua oportunidade. E então ele ia se matar, dice, naquele momento, quando de repente escutou o clamor de Paulo que estava dentro. E disse: não te faças mal, ainda todos estamos aqui, ninguém fugiu, porque sabem que estas portas não se abriram para que vão embora em injustiça, sino se abriram para dar-lhes liberdade espiritual. Aqui estão ainda. E diz que o homem entrou pedindo luz e se inclinou diante de Paulo e Silas e disse: senhores, que eu faço para ser salvo? Ele era o homem macedônio que Paulo viu na sua visão, disse, entrou ali pedindo ajuda. E disse: vem a Macedônia e ajuda-nos. Ele foi o último a ser ajudado, primeiro foram outros. Mas ele foi o último em ser ajudado. Um homem de uma prisão. Quando nós podemos imaginar que um homem de uma prisão possa ter realmente um coração aberto para o Senhor? Sem dúvida que sim. Estava vivendo uma circunstância tão difícil que nesse momento só pensou em se tirar a vida, porque a responsabilidade dos presos estava debaixo ou sob seus ombros. E então Paulo le respondeu esto tan precioso. Verso 31. Responderam-lhe: cree no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Ouçam a mudança deste homem. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus de madrugada manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E essa é a obra, irmãos, quando nós podemos agir como o Senhor. Paulo e Silas calaram a boca naquele momento dos açoites, e devido a ter calado a boca e não ter dito: ei, momento, não podem nos tocar porque somos romanos. Não disseram nada. Foram guiados pelo Senhor até o final, e devido a isso chegaram ao lugar indicado para terminar o seu trabalho em Filipos. Queridos irmãos, não fechemos nossa boca num sentido negativo. Não digamos: Senhor, que duro está isto, Senhor, muito difícil. Não, ao contrário. Colóquense de pé. Eu quero, antes de terminar, ler para vocês um poema. Colóquense de pé. Suave. O clamor de um desesperado pecador. Adormecido estava, mas eu tremia porque perdido me via na mais densa escuridão. No desespero gritava: não me priveis da luz, ela é meu guia, porque eu morreria. Mas a terra tremia, abria-se com fúria sobre meus pés e o horror crescia. Engolido serei, eu dizia, pelo abismo e pelo mal.
Acordei e suspiro de alívio soltei. Mesmo assim a terra ainda tremia e as trevas prevaleciam sobre minha alma vazia. Vi as portas da prisão abertas, desembainhei a espada pelo juízo que enfrentaria. Não há mais jeito, pensei, cheguei ao final da minha vida, mas eu ignorava que era mesmo quando se iniciava. Ouvi clamor pacífico com rogo amoroso que dizia: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então eu gritei de novo: não me priveis da luz, ela é meu guia, porque eu morreria. Pulei até o pedaço do céu que vi, trêmulo e prostrado jazia, e com urgência pedia pela salvação da alma minha. Não corri por ela, nem a busquei. No meu canto escondido e perdido ela me achou. Esse foi o dia quando a minha necessidade foi suprida. Jesus Cristo, a luz, me buscou e pela fé me salvou. De fio pendurou a minha vida, mas hoje o Deus eterno firme a sustenta. Não me priveis da luz, ela é meu guia, porque eu morreria. Senhor, há mistério no agir divino. Há mistério no agir da justiça divina. Há mistério, Senhor, quando nós também te imitamos e como cordeiros somos levados ao matadouro em silêncio, deixando toda a justiça para o Deus e juiz eterno que está nos céus, que é o único que poderá nos justificar eternamente. Senhor, que nesta hora que nós lembramos a tua morte e a tua ressurreição, possamos ver, Senhor, que esse terremoto que aconteceu quando entregaste o teu Espírito foi anticipo, Senhor, do tremor mundial que este mundo vai experimentar quando todos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantem, uns para a vida e outros para a morte eterna. Senhor, permita que cada de nós, como aquele carcereiro, possa dizer: que é necessário que eu faça para ser salvo? E ouvir: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Senhor, que nesta hora todos nós aqui recebamos a atitude correta no coração, para que no meio de nossas provas, ao invés de nos queixar, murmurar ou até guardar silêncio ante essas provas, levantemos cântico, levantemos oração, edifiquemos santuário para ti, Senhor. Tu que moras nos louvores de Israel, tu que és santo entronizado entre os querubins, Senhor, recebe tu louvor e a honra de nossas vidas. Se Jesus, teu Filho, disse: mas não se faça o que eu quero, sino o que o Senhor quer, nós também dizemos esta manhã: faça-se a tua vontade na nossa vida, Senhor. E ainda que nós não vejamos claro muitas vezes, queremos abrir nossa boca para exaltar-te e dizer que tu és Deus, o soberano, que escolhe sempre o melhor para todos, que nunca fará injustiças, nem cometerá agravios, muito menos contra seus filhos. Oh Deus, porque eu sei os pensamentos que eu tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E esse é o meu propósito, diz o Senhor, cumprir o meu plano na vossa vida. Nada me deterá.
Rendei a vossa vontade a mim. Rendei o vosso caminho a mim. Nem a tentação, nem o inimigo os poderá fazer frente. Não toqueis a meus ungidos, e não façais mal aos meus profetas, porque sou eu o que os guardo e os protejo, diz o Senhor. Portanto, canta teu Deus, porque Ele gosta de ouvir o cântico do seu povo. Ora a teu Deus, porque Deus escuta a oração do seu povo, e Ele responde com prodígios e maravilhas, até abrir as portas dos presos e quebrar as correntes deles. Oh Deus, em nome de Jesus, bendito sejas. Bendito seja, Senhor. Não me priveis da luz, ela é meu guia, porque eu morreria. A luz nos foi dada, Senhor, muito obrigado. Nós queremos todos agradecer pelo teu sacrifício, porque como cordeiro fostes levado a matadouro, enmudeciste, Senhor, não abriste a tua boca, Senhor. Creo que debo ler, o todos deveríamos ler Isaías. Isaías 53. Quem criou em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. ¿Sabem o que isso significa? E que sabe o que é padecer? Trabalhado? Padeceu muito. Padeceu muito. Padeceu muito? Trabalhado? Que mais? Sofrido? Alguém mais? Sim? Moído? Creo que aqui há algo mais que simplesmente ser trabalhado, moído, padecido, experimentado em quebrantos, como dizem em espanhol. Creo que o Senhor está dizendo aí o seguinte: homem de dores e que sabe o que é padecer. Ou seja, Ele está mostrando-nos aqui que Ele sabia que atitude tomar no meio do padecimento. Não unicamente a quantidade do que Ele sofreu, sino na atitude correta no padecimento. Por isso diz, Ele sabe o que é padecer. Ele vai vencer tudo isso devido a essa atitude interna no seu coração. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Exatamente. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E não podíamos ver, dice, em outras palavras, que Ele estava sendo aflito e oprimido por nossa causa. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, se desviava, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. Tosqueadores. ¿Qué fazem los tosqueadores? Cortar as vestes da ovelha, tiram a lã. Foi o que fizeram com Jesus. Por juízo opresor foi arrebatado de sua linhagem quem dela cogitou, por quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se hallou em sua boca. Todavia, dice, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedió. Señor, novamente queremos nos humillar diante de ti y agradecer por ese pago tan alto, tan magnífico, Señor, que fizeste por nós. Tal vez algún día entenderemos, tal vez algún día nos quebrantaremos, Señor, tal vez algún día nos humillaremos. Señor, manifiéstate en medio de nuestras circunstancias. Manifiéstate, por favor.